Bom dia, Brasília! Está no ar mais um programa Canal do Trabalhador. E conosco hoje o presidente do SINAI-DF, José Ricardo da Costa e Silva. Bom dia, presidente, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Bom dia, telespectadores. Os servidores do Banco Central fizeram uma paralisação no início do mês. A categoria reivindica reposição salarial, pois, segundo o Sindicato dos Servidores, não receberam aumento desde 2008. É isso mesmo, presidente? A principal reivindicação do Banco Central, que é apresentada ao governo já na época de 2008, é a equiparação do salário do Banco Central com os salários que são pagos no topo do Executivo, que é a Polícia Federal, a Receita, as carreiras jurídicas. O objetivo disso, a importância está relacionado com a importância do trabalho feito no Banco Central para a economia. Para lhe dar um exemplo, Carla, um contra-exemplo que ajuda a explicar, você vê hoje a crise não só nos Estados Unidos, mas na Europa, hoje muito mais forte na Europa, e ela é originalmente fruto de uma falha da atuação de fiscalização dos bancos centrais e, posteriormente, uma falha porque os bancos centrais europeus não têm capacidade de fazer política monetária. Eles perderam na hora que fizeram a União Monetária e implementaram o euro. Cada banco central de cada país perdeu sua capacidade de agir como Banco Central. Então, diante de uma crise de crédito, uma crise de confiança no sistema financeiro, que é o que está ocorrendo lá, esses bancos centrais não têm força, não têm capacidade de implementar políticas públicas, né? Então, qual é o posicionamento do governo frente a essas reivindicações? Olha, o governo tem feito reuniões com a gente, eu costumo dizer que é água, café e perda de tempo. Está tudo morno, né? Não, ele senta na mesa, ele ouve a gente falar, ele não diz nada, e isso há mais de 2 anos é extremamente desagradável ter reunião no Ministério do Planejamento, porque a gente vai com a expectativa de discutir alguma coisa de concreto e nunca existe nada de concreto. Para sair tendo algo de concreto e não tem nada, né? Sempre a mesma coisa. Desde 2008, né? Desde 2008 que a gente está aí. A última negociação, só para fazer um esclarecimento, a nossa última negociação foi feita em 2007, quando se implementou o subsídio nas carreiras de Estado e se previu essa implementação por problemas orçamentários, em vez de pagar ela toda de uma vez, se pagou durante 3 anos, se não se pagou em 2008, 2009, 2010, um acerto feito em 2007. Então, de fato, a nossa negociação salarial que nós fizemos com o governo foi em 2007 e desde então a gente nunca sentou à mesa para discutir de forma concreta. Sentamos, mas para nada, mas de forma concreta uma política salarial para o setor. Pois o governo alega que o Banco Central teve reposição salarial de 33% acima da inflação, né? Tornando por base o salário de dezembro de 2002 a dezembro de 2012. Isso está correto? Olha, eu até trouxe aqui, trouxe um gráfico para você, para dizer o seguinte: o governo fala desse ponto aqui na história do Banco Central. Só que a história do Banco Central não é esse ponto. Esse ponto aqui existiu porque a gente passou 8 anos de governo Fernando Henrique sem nenhuma recomposição salarial. É importante que se diga aqui que, durante esse período, ninguém buscou aumento. As pessoas queriam receber o salário que tinha sido contratado. Eu vou fazer um exemplo. Você me contrata para trabalhar na TV e a gente acerta que você vai me pagar 10 sacas de laranja, 10 sacos de laranja para que eu trabalhe para você 100% do meu período. O tempo vai passando e o preço da laranja vai subindo e você vai dizendo: olha, Zé Ricardo, eu não vou te pagar mais 10 sacas, eu vou te pagar 9, vou te pagar 8, vou te pagar 5, que foi o que o governo Fernando Henrique pagou. Ou seja, ao invés de aumentar o salário, acabou você vai reduzindo, usando a inflação para isso. Então, quando o governo chega aqui, isso aqui é o fundo do poço do servidor público e do funcionário do Banco Central. Quando ele diz que é aqui que você teve aumento real, ele está dizendo: olha, quando você recebeu menos, é lá que eu quero botar você. Então, acabou que com a inflação regrediu, né? Exatamente. Então, você teve recomposições durante o governo Lula, que não foram suficientes para voltar ao período do Itamar, mas o governo quer voltar a pagar só 5 sacas de laranja, em vez das 10 que a gente recebia em 94. Então, o que a gente tem dito ao governo é: não vamos olhar para o fundo do poço, porque o fundo do poço é o fundo do poço. É verdade. Vamos olhar para a média, para a história do Banco Central. Frente, exatamente. Né? Pois é, porque eles alegam também que os salários do setor público são muito maiores do que o setor privado. E o que tem a dizer em relação a isso? Porque, Carla, na realidade... Isso é uma falácia. Isso é uma falácia pelo seguinte: no setor público, você tem uma gama de ações muito mais limitadas
muito focadas e que você precisa de trabalho especializado. Um trabalho especializado é mais pago do que um trabalho não especializado. Com certeza. Se você for para o setor privado e tirar uma média do setor privado, você tem empacotadores de supermercado que ficam ali colocando suas compras, que não precisa de nenhuma qualificação profissional e que recebem muito pouco. Mas você também tem profissionais muito bem qualificados. É um trabalho mais genérico, não específico. Não, né? específico é mal pago. Né? Claro. Você tem trabalho muito bem qualificado que paga milhões por ano. Não é? Então, quando você tira a média, como a maior parte do setor privado está no trabalho menos qualificado, ele recebe menos do que o setor privado, setor público. Tem um estudo do governo, do IPEA, que explica isso muito bem. Em 2009, ele mostra que no setor privado, só 10% dos trabalhadores têm nível superior. No setor público, esse pula para 33% dos trabalhadores do setor público têm nível superior. Então, eles têm que ganhar mais porque são mais qualificados. Com certeza. Aí eu chamo você para o Banco Central. O Banco Central paga razoavelmente bem em relação à média da iniciativa privada, paga. Mas você tem dentro do Banco Central pelo menos 30% do pessoal com pós-graduação e pelo menos 10% com doutorado. Não tem nem como comparar, Então, não tem como comparar, porque você está comparando, de fato, alhos com bugalhos. Né? Um trabalhador não qualificado, cujo trabalho tem um valor menor, um trabalhador extremamente qualificado, necessário para a ação do Estado, né, que precisa ser pago de acordo com a qualificação dele. E o que a categoria pretende fazer caso as reivindicações não sejam atendidas pelo governo? Olha, o trabalhador só tem como arma, né, a única arma do trabalhador é o seu trabalho, é o fruto do seu trabalho. Então, se ele vê o seu salário ser reduzido, como eu disse, né, reduzido para metade, que é o que o governo está querendo, reduzir para 50% do que a gente recebia em 94, ele só tem uma opção, é parar de trabalhar. Não é? Eu trabalho com amor, com carinho, com dedicação, eu me identifico com a ação do Estado, estou dizendo o servidor público, principalmente o servidor público das carreiras do Estado, se identifica com a ação do Estado, ele participa do próprio Estado. Então, com a paralisação, muitos serviços serão prejudicados. Vão ser prejudicados, né? A sociedade, infelizmente, vai ser prejudicada, mas é porque o empregador imediato, que é o governo de plantão, o governo que está agora, não percebe que é a importância do servidor público. Né? E quer tirar dele. Pretendem entrar em greve? Olha, o indicativo que nós temos é entrar em greve na próxima semana, a semana do dia 20, greve por tempo indeterminado. Tá vendo aí, né, governo? Faça alguma coisa antes da greve. Nós queremos isso. Nenhum setor, nenhum trabalhador, principalmente trabalhador das carreiras de Estado, gosta de fazer greve. É um transtorno, é difícil, você tem responsabilidade pelo que você faz. É a forma de lutar pelos seus direitos. Mas é a né? única forma que você tem de dizer, basta, tá bom de tirar do meu para dar para as universidades particulares, para dar para a indústria automobilística, para privilegiar setores industriais com motivos que nós não estamos vendo, né? Esse retorno não está sendo apresentado. Olha, muito obrigada, presidente. Eu espero que as reivindicações sejam pleiteadas, porque a dificuldade é grande, desde 2007 para 2008 que vocês estão na luta, né? Vamos ver se agora, né, o governo faz alguma coisa para poder ajudar a pleitear, né, todos os interesses. Nós esperamos que o governo haja com a cabeça, né, e procure encontrar uma solução para todos os servidores públicos, especialmente para os servidores do Banco Central e das carreiras de Estado. Ok, muito obrigada. Muito grato. E o Canal Trabalhador vai a um breve intervalo e volta já já. Metal fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Amigo trabalhador, amiga trabalhadora, você que frequenta os aeroportos, você que viaja muito, está na expectativa com a privatização, com a concessão dos 3 grandes aeroportos, Brasília, Guarulhos e Campinas, Natal que está sendo construído e talvez a tendência futura de outros aeroportos serem entregues também à iniciativa privada. O que vai mudar na sua vida? Haverá melhoria no serviço? Encarecerão os serviços ou serão barateados? E hoje o assunto do Canal Trabalhador, como fica a situação dos trabalhadores desses aeroportos? São quase 3.000 trabalhadores, 1.500 em Guarulhos, 900 em Campinas
e 400 em Brasília que hoje estão no limbo, sem saber o que vai acontecer, se serão aposentados, serão demitidos, se haverá incentivo à demissão voluntária, se serão movimentados para outros estados, qual a situação deles. Para falar sobre isso conosco, o presidente da Associação Nacional dos Empresários Infraero, professor Edson Antônio Cavalcante. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, que eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Me diga uma coisa, a gente vê mais a visão de passageiro, de usuário do aeroporto, né? Falar primeiro esse interesse. Qual é a expectativa? A privatização, a concessão de aeroportos vai melhorar a qualidade do serviço, vai baratear o serviço ou talvez possa ser o contrário? A ideia é que se melhore a qualidade do serviço, mas melhorar em qual sentido? A Infraero é uma empresa pública, ela trabalha com base na lei das licitações e tem toda a amarra do setor público. Então, com essa concessão, espera-se que se torne mais rápido as obras, os investimentos. Agora, como consequência de investimento, pode sim haver aumento de preço. Eu vou te dar um exemplo. O governo agora está montando algumas lanchonetes populares a preço mais baixo para vender um pãozinho de queijo mais barato, por exemplo. É um teste que está sendo feito agora. Ora, se você tem liberdade para alugar, licitar para quem quiser, você não vai querer vender pãozinho de queijo mais barato. Você não vai querer alugar uma loja mais barata. Vai procurar mais melhor recurso. Você não está me dizendo que vai aumentar o preço do pão de queijo no aeroporto, né? Que é o pão de queijo mais caro do mundo. Mas também deve ser o mais gostoso. O que eu quero dizer é que existe sim a preocupação de se aumente o preço, porque o empresário ele está preocupado com o lucro, ele quer maximizar o lucro. Infraero é empresa pública, ela quer prestar um bom serviço. Esse é o nosso objetivo. Eu te dei um exemplo nos bastidores primeiro, aeroporto aqui de Brasília, o nosso, né? Temos 2 escadas rolantes que estão inativas há um bom tempo. Uma delas, eu creio, aquela que vem para o desembarque, para a retirada das bagagens, eu acho que há 3 ou 4 meses, né? Isso é por conta da licitação que está emperrada? Por que acontece isso? É como eu te falei, como empresa pública, a Infraero é obrigado a trabalhar com licitação. Então, tem essa amarra, a gente tem, é demorado para licitar. Depois que você licita ainda, se algum concorrente, se ele é desclassificado, ele entra com recurso. Existe entrega também do fornecedor. Então, isso complica um pouquinho a agilidade que a Infraero deseja. Você crê que com a concessão isso vai melhorar? Essa parte sim, até porque o concessionário ele tem liberdade de comprar de quem quiser ao preço que ele achar Uma correto. Coisa que todo mundo reclama, Edson, e eu sei que não é a Infraero que é competente para isso, não é a atribuição dela, é a tal da devolução de bagagens, né? Tem viagens que para apanhar bagagem demora mais do que todo o trecho da viagem, né? Uma viagem curta, São Paulo-Brasília, São Paulo-Rio e tal, a retirada da bagagem demora mais do que a própria viagem, né? Isso é atribuição da empresa aérea, não tem nada a ver com a Infraero, né? Exatamente, tem muitas coisas que é atribuição da empresa aérea. Mas a ANAC poderia exigir exigir mais qualidade e mais eficiência nisso, não poderia? Ela tem a obrigação de fazer isso. Isso é a ANAC, também não é a Infraero. Não é Infraero. Qual é o papel exato da regulador. Olha, a ANAC é o órgão regulador e fiscalizador. O papel da Infraero é prover a infraestrutura necessária, a infraestrutura de terminal de passageiros, a infraestrutura de pátio para as aeronaves, de pista. Aqueles ônibus que transitam, que conduzem os passageiros até a aeronave, trazem de volta, os carrinhos que trazem a bagagem e levam, não tem nada a ver com o Infraero também. Não, os ônibus são da Infraero, responsabilidade da Infraero. Mas o carrinho que transporta a bagagem é responsabilidade da empresa aérea. Exatamente. O balcão, o check-in, onde você faz o check-in, é responsabilidade da empresa aérea. Se a fila está grande, é a empresa aérea que é responsável por isso. Ela que tem que colocar mais gente para trabalhar. E a Infraero também não fiscaliza, só quem pode fiscalizar é a ANAC. A ANAC é o órgão regulador e fiscalizador. A responsabilidade é da ANAC, não da Infraero. Perfeito. Vamos falar sobre a vida de vocês agora, né? Okay. Esses 3 mil funcionários, existe um temor, um receio, uma aflição, uma indefinição? Como é que está essa negociação? O governo disse que não vai demitir ninguém. Mas não é só uma questão de demitir. Como se diz, são 3 mil trabalhadores que estão, a maioria, em São Paulo e 400, então de 400 em Brasília. Isso falando só de trabalhadores da Infraero, fora os terceirizados. Trabalhadores diretos com carteira assinada da Infraero. Da Infraero. Tem os terceirizados também, que preocupa. Agora, além da demissão, tem o perigo também de você ser removido para o aeroporto.
Por quê? Eu tenho trabalhadores em São Paulo, de repente você vai mandar para ele para Manaus, trabalha no terminal de carga em Manaus. Você muda totalmente a vida, tem a escola dos filhos, no próprio aeroportuário, tem esposa que às vezes tem um trabalho. Então não se pode pensar só em demissão. Demissão é o mínimo, mas tem muita coisa que tem que pensar e trabalhar. E se discute com o governo hoje, com a Infraero, um PDV, um PDI, alguma coisa do gênero ou não? O governo autorizou um PEDITA, que está chamando, que é um seria o PEDITA? É um programa de incentivo à transferência para essas 3 concessionárias e um programa de incentivo à aposentadoria. Quer dizer, o trabalhador ia com algum ganho salarial, com alguma indenização, alguma coisa assim? No acordo de acionistas está garantido que aqueles empregados que forem convidados pela concessionária e aceitarem trabalhar nela, eles teriam garantidos os mesmos salários e benefícios da Infraero por um período de 5 anos. Esse é o mínimo. Só que depois de 5 anos, aí fica a negociação entre as partes. Mas gera uma estabilidade temporária ou não? Sim, tem estabilidade de 5 anos. Estabilidade de 5 anos. E o empregado também, ele pode optar em suspender o contrato com a Infraero 18 meses, ficar no concessionário, e depois desse prazo, ele decide se quer continuar com o concessionário ou se voltar para a Infraero. Para a gente entender um pouco os números aqui, são 14 mil trabalhadores diretos, né? Exatamente. No Brasil inteiro. Desculpa, 14 mil famílias. 14 mil famílias, cara. E mais uns 20 mil terceirizados, né? Exatamente. Quantos aeroportos são hoje da Infraero? 60 e poucos? Nós tínhamos 66. Saíram 63. Vai e sair fora Natal que vai sair, nós vamos ficar com 62 e Natal a vai princípio. ser desativado o atual, passa para a aeronáutica e vai ser edificado um novo. Exatamente. Hoje já existe em construção um novo aeroporto em São Gonçalo do Amarante, que é na região da Grande Natal. E o aeroporto atual vai passar a ser o aeroporto militar, somente da aeronáutica. E a tendência, o que você fala hoje dentro da Infraero, os demais aeroportos, a tendência no futuro breve também serem entregues em setor privado ou não? Se fala muito em Confins e Galeão. A nossa expectativa é que esses aeroportos não sejam concedidos, que permaneçam com a Infraero. Porque Galeão, por exemplo, ele não necessita de ampliações, ele necessita de reformas para melhorar. Então não se justifica você passar o Galeão. Não precisa de investimento, são aeroportos altamente lucrativos, né? Altamente lucrativos, né? Exatamente. Esses 3 aeroportos que passaram representam quase 50% da receita da Infraero. Eram recursos que eram investidos diretamente pela Infraero nos aeroportos que agora não serão mais. Hoje a Infraero depende de recursos do governo federal, tanto do FENAC como do próprio Tesouro, do PAC, por exemplo. Você tem ideia de quando foi feito o último concurso público para a Infraero? O último concurso tem, acho que em torno de 2 anos. 2, né? É recente, né? É recente. Tem gente sendo nomeada ainda, né? Sim. Perfeito. Obrigado, Edson. Sucesso nas negociações e tomara que melhore realmente a qualidade sem alterar muitos preços também. Que você ache solução com sabedoria, com tranquilidade, serenidade. Encontre solução para todos os trabalhadores, para todas essas famílias, viu? O Canal Trabalhador fica à disposição para vocês trazerem aqui as reivindicações. À medida que forem evoluindo as negociações, pode trazer notícia para a gente, tá? Eu agradeço. Muito obrigado. Obrigado, sucesso. Vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida. Metal Fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Outra categoria de servidores federais que ameaça entrar em greve é a Polícia Rodoviária Federal. Os sindicatos estaduais todos já fizeram assembleia e autorizaram a sua federação a deflagrar a greve que poderá ocorrer amanhã, dia 20. Para falar sobre isso conosco, Tadeu Júnior, diretor jurídico do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais de Brasília e também representando hoje a Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais. Tadeu Júnior, bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado. Bom dia, Tadeu, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Todos os sindicatos já autorizaram a federação a fazer a greve, né? Mas a movimentação dentro da federação, qual é o ônibus? Vai acontecer a greve mesmo ou não? Nós estamos esperando a movimentação do governo. Estamos analisando como é que vai ficar a resposta do governo
eles chegaram a marcar para o dia 23 agora, quinta-feira, uma reunião conosco, então vamos aguardar Isso a do possibilidade. Ministério do Planejamento... Ministério da Justiça. Na Justiça. Ministério da Justiça. E quais são as reivindicações da categoria? É basicamente reposição salarial, depois eu explico por que uma reposição salarial, que a carreira se transforme em uma carreira de nível superior e dentro da estrutura de progressão dos policiais, acabar com a limitação de só 50% dos policiais poderem progredir. Como é que é isso? Explique aí. Por que só 50% podem progredir? É um limite que tem que apenas 50% dos policiais podem progredir dentro de um ano. É como se fosse uma taxação que só 50% são bons, estão atendendo às suas funções e podem progredir. Independentemente do resultado dele, da dedicação dele, da produtividade. É uma coisa que causa uma disputa e um descontentamento interno muito grande, porque há às vezes, brigas para ver quem vai progredir. Isso dentro da estrutura de uma instituição não é legal. Como é feita? É uma seleção? Porque 50%, existe, né, tem que saber como que vai ser existem feita, uns critérios, né, de produtividade e avaliação interna entre os próprios policiais. Então, mas só 50% que progride dentro daquele ano. O restante vai numa progressão automática depois de 1 ano e meio. Perfeito. A Polícia Federal já tem nível superior desde 96, se eu não me engano, né? Uhum. Polícia Civil do DF, várias polícias civis já conquistaram isso da exigência do nível superior. Por que vocês não têm isso ainda? Eu não sei. É uma questão que, dentro da estrutura da PRF e do trabalho que nós prestamos à sociedade, não é boa. Nós temos um quadro de policiais onde 80% dos policiais já têm o nível superior. E só não é reconhecido. Só não é reconhecido. E não é tratado da mesma forma. Nós não temos esse tratamento. Então, é uma estrutura que não é boa para a polícia e, lógico, para a sociedade. O simples reconhecimento do nível superior já traria um ganho salarial imediato? Não necessariamente, mas abriria portas para um futuro isso acontecer. De vocês ainda do nível médio, né? Os policiais, né, em si, o salário é tratado como de nível médio. As diárias, tudo é nível médio, né? Nível médio. Então, sendo que muitos já têm diploma, até pós-graduação e ainda está com salário de nível médio. Exatamente, e recebem um tratamento de nível médio. A Polícia Rodoviária Federal acabou de completar 84 anos de existência, né? Uhum. Já houve algum movimento de nível nacional com essa amplitude de agora antes ou não? Não, essa é a primeira vez. Será a primeira greve de amplitude nacional? Provavelmente. Eu queria te fazer um apelo aqui, Tadeu, levar para a federação. Eu, na quinta-feira, vim de Porto Alegre, né? E sofri dois grandes problemas. Primeiro, embora me desloquei de manhã cedo para o aeroporto, o trânsito estava horrível, por quê? Havia um pré-anúncio de que a Polícia Rodoviária Federal fecharia a ponte do Rio Guaíba na hora do almoço e ficaria a tarde toda bloqueada, né? Isso não sei se de fato aconteceu ou não, mas foi motivo suficiente já para deflagrar um trânsito inexplicável em Porto Alegre, né? Seria uma das formas de manifestação. Chegando né? ao aeroporto, havia uma operação padrão da Polícia Federal, identificando e buscando se havia algum mandado de prisão contra todos os passageiros antes do embarque, antes de chegar ao raio-x, o que provocou uma fila quilométrica e a gente perdeu o avião, né? Uhum. Eu deveria chegar em Brasília às 10 da manhã, cheguei às 14h30, né? Então, eu acho que são medidas antipáticas e o maior ganho numa greve se traía o apoio da população, né? Uhum. E o nosso objetivo aqui também é esse, é trazer os sindicatos aqui para dizer o porquê das greves. Que a população fala, já ganham bem, não fazem isso, não fazem aquilo, tal, critica, mas não sabe a realidade, né? E quando você faz uma operação padrão dessas, né? Você não está batendo no teu empregador, no patrão, está batendo na população e atrai uma medida antipática, ao meu ver, né? Então, existe alguma operação dessa planejada em nível nacional ou isso é uma iniciativa local daquele grupo que fez aquilo? Não há, dentro da nossa programação, nenhuma ação desse tipo. Nós fizemos uma ação de fiscalização temática nos dias 8 e 9, mas não há, dentro da programação, nenhuma operação desse tipo. É bom esclarecer a população que não é simples operação de fiscalizar o trânsito nas rodovias, né? Não. Vocês combatem os crimes nas rodovias, combatem o contrabando,
tráfico de armas, uma série de outras coisas, né? A PRF é a polícia que mais apreende drogas no âmbito geral no Brasil. Só na Rio Mais 20, em uma semana de operações, nós apreendemos algumas toneladas de drogas. Então, mais que a própria Polícia Federal. Mais que a própria Polícia Federal, dentro de cada um da sua área e da sua função. A Polícia Federal tem a sua função investigativa e nós temos uma função ostensiva. Então, ali na ostensividade, naqueles 2 policiais, que é a maioria da realidade da maioria dos postos, se apreende mais droga do que o restante da polícia. Imagine se nós tivéssemos o efetivo necessário. Ideal, né? Tadeu, eu já participei de alguma discussão aí, queria saber a quantas anda isso, há projetos, a gente falando, em se criar uma única polícia federal, né? Em que a polícia rodoviária, a polícia ferroviária, a polícia marítima, polícia aeroportuária, e todas seriam departamentos de uma polícia federal única. Como é que a FENAPRF vê essa ideia? A FENAPRF encara essa ideia como uma boa opção para os policiais, para o departamento e para a população como seria o ideal, então. Seria o ideal. Uma única polícia federal departamentalizada em setores especializados. Exatamente. Né? Nós teríamos atendimento bem mais eficiente à população do que nós temos hoje. Em termos salariais, o que estão reivindicando hoje? Nós estamos reivindicando uma reposição salarial, porque dentro das carreiras típicas de Estado, a Polícia Rodoviária Federal foi a que menos recebeu aumento de 2003 para cá. Nós recebemos um aumento de 5,5%. Em 9 anos? Em 9 anos, sendo que a inflação foi um pouco mais de 75%. E qual seria essa reposição? Essa reposição não há um número definido, nós estamos em negociação, mas seria uma reposição para tentar superar essa deficiência que o policial está tendo. Para vocês terem uma ideia, em 2006 o salário inicial nosso era de R$ 6.200. Hoje, em 2012, é de R$ 5.800. Então, nós tivemos um decréscimo. Perdeu um pouquinho, né? Exatamente. Então, assim, isso está desestimulando o policial. O policial está trabalhando com todas as dificuldades, superando-as, mas desestimulado, porque não está tendo esse reconhecimento. Em relação a isso? Não foi feita nenhuma proposta. Nós já estamos na mesa de negociação com o governo há mais de 1 ano e meio, de uma forma eficiente, sempre trazendo essa mesma pauta, e infelizmente só agora que eles pararam para nos escutar. Mas pelo menos está havendo diálogo agora, né? Está havendo um diálogo. Estamos progredindo, mas estamos aguardando. Perfeito. Tadeu, Canal Trabalhador é uma tribuna aqui para trazer as ideias, reivindicações, todo o movimento de vocês, sempre que qualquer coisa que evolui nas negociações, traga notícia para a gente, vamos debater aqui. Com certeza. Com certeza. E sucesso. Espero que traga notícias boas para a gente. Com certeza, né? Boas para todos nós, né? Porque a polícia valorizada, ela vai ter o seu atendimento, vai fazer o seu papel na sociedade de uma forma mais eficiente para todos. Eu espero que tenha esclarecido também, né, a população, os espectadores aí de casa que estão na aflição com esse problema. Será que eu saio, se eu não saio de casa, se eu saio de Brasília, se eu não saio? Porque a preocupação é muito grande, poder sair e, ao mesmo tempo, ficar parado nas BRs. Né? Não, pode ficar tranquilo. Não há nenhuma programação de ação que vai fechar a rodovia. Se tiver acontecendo alguma retenção, provavelmente uma fiscalização de rotina ou, às vezes, um acidente. Perfeito, Tadeu. Muito obrigada. Leve a federação e ao sindicato nosso abraço. Obrigado. E nossos votos sinceros que tudo saia a bom termo, né? Tomara. Obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês. Muito obrigada. Vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida. Metal Fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. O assunto agora é mais uma greve e essa já em andamento há mais de 2 semanas. A Polícia Federal. Conosco, Tércio Fagundes Caldas, ele que é diretor dos Sindicatos Policiais Federais na Paraíba e também da Federação Nacional dos Policiais Federais, representando aqui hoje o
professor Marcos Vinck, que não pôde comparecer. Bom dia, Tércio, bem-vindo. Bom dia, é um prazer e uma satisfação estar aqui no canal do Trabalhador. Bom dia, seja bem-vindo. Para esclarecer aos ouvintes desse canal que tanto enaltece o trabalho. Seria um prazer muito maior se você viesse dar notícia que conseguiram o aumento de efetivo, progressão funcional, reestruturação da carreira, seria muito melhor, né? Com certeza. A gente tem colocado uma mensagem no Twitter que diz assim: Dilma, você quando jovem quis revolucionar o Brasil. Começa essa revolução hoje revolucionando a Polícia Federal. A gente está esperando que... Boa mensagem. A gente está esperando que ela mude a Polícia Federal, para que mude a segurança, para que a gente possa ter uma segurança de qualidade, o que a gente não tem efetivamente. Perfeito. É uma postura diferenciada, né? Com certeza. Tércio, o meu escritório de advocacia advoga para vários sindicatos da categoria de advocacia no Brasil inteiro. Então a gente acompanha essa luta, não é de hoje, há vários anos, né? Mas o pessoal que está em casa, e o pessoal tem uma visão errada, eles acham que vocês são ricos, ganham horrores, fortunas, entendeu? Então vamos esclarecer o que exatamente a categoria está reivindicando, quais são os pontos de negociação e quais os pontos inflexíveis que se colocaram no movimento. Nós temos 3 eixos nas nossas reivindicações. Quais são? O primeiro eixo é a reestruturação salarial. O segundo eixo é a reestruturação da carreira e uma reforma na Polícia Federal como um todo, uma lei orgânica que estabeleça os parâmetros do trabalho da Polícia Federal. E o terceiro item de nossa reivindicação nós estamos propugnando pela saída do diretor-geral, que é um delegado de polícia, e que seja colocado um diretor-geral fora dos quadros da polícia. Deixa eu te perguntar, vocês já tiveram experiência no passado, né? Delegado da Polícia Civil, comandando a Polícia Federal, um coronel do Exército, comandando a Polícia Federal, e me parece que não foram experiências muito boas, né? Ao contrário, a nossa Polícia Federal, quando era dirigida por militares do Exército, ela tinha mais efetividade na medida em que ela atuava no combate efetivo, por exemplo, na erradicação de maconha, nas fronteiras. Hoje a Polícia Federal, a partir do momento em que ela foi dirigida por delegado de polícia, e isso começou com a primeira gestão do delegado Romeu Tuma, que era delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo, né? Então ela voltou a trabalhar mais como uma polícia cartorária. Diga-se de passagem, o Brasil é o único país do planeta que existe cartório de polícia. Nenhuma outra polícia. E por que isso? Porque a Polícia Federal, como as polícias investigativas brasileiras em geral, né, elas são cartorárias. Ela tem um modelo de polícia judicializado, o que não existe no resto do mundo. Então, o primeiro aspecto das nossas reivindicações, agora de trás para frente, é a saída do diretor-geral para que um diretor de fora, e aí poderia até sim ser um juiz, ser um magistrado do Ministério Público, ser um advogado, enfim, qualquer pessoa que entendesse de gestão e que não tivesse partido dentro da polícia. E que a polícia pudesse funcionar tanto quanto polícia preventiva, como polícia Você acha que no atual repressiva. modelo, então, os delegados são privilegiados em detrimento dos demais profissionais? Também, né? Além do privilégio natural, por cada um, farinha pouca, meu pirão primeiro, e eles querem fortalecer esse aspecto jurídico ou judicializado da polícia para uma pretensa carreira jurídica, né? O que não existe no resto do mundo. Então, a primeira questão seria essa, para que a polícia operasse como uma polícia de ciclo completo. O modelo de polícia no Brasil é errado. E isso, vários estudos, entre 10 pesquisadores da atividade policial no Brasil, veem que o modelo é errado. A Polícia Federal é a única polícia brasileira de ciclo completo. No entanto, ela não opera como polícia de ciclo completo, ela só opera como polícia judiciária. Essa é a primeira questão. A segunda tem a ver com isso, que é a reestruturação da carreira, numa possibilidade, e a Federação Nacional dos Policiais Federais tem um projeto nesse sentido, é que ela funcione também como polícia administrativa, e aí possa exercer as suas funções de prevenção e de combate efetivo aos crimes de competência da Polícia Federal, né? E para isso nós precisamos de uma lei orgânica que dê a mesma prevalência tanto das funções de polícia judiciária quanto das funções de polícia administrativa. Pois não. Então, nesse projeto de lei orgânica de reestruturação,
está previsto a criação do oficial de polícia, né? Exato. Não está nesse projeto de lei orgânica que tramita no Congresso Nacional. Mas o projeto da federação. Mas o projeto da federação é que o governo busque Aí você através... acabaria com o escrivão, o agente, papiloscopista e seria o oficial de polícia. Exatamente. A princípio o escrivão e o agente. E por quê? Porque esse modelo de carreira que foi desenhado para a Polícia Federal é um modelo espelho das polícias civis. É bom que se diga que a Polícia Federal não é a Polícia Civil. Ela é uma Polícia Civil como é a Polícia Rodoviária. Né? Só que a Polícia Rodoviária é uma Polícia Civil que atua no âmbito de Polícia Administrativa. São diferentes, né? Ela atua numa função de Polícia Administrativa. A Polícia Federal, ela é diferente da Polícia Civil. Você está com um gráfico bonito, colorido na mão, né, cara? Mostra o que é esse gráfico. Esse gráfico é exatamente a terceira reivindicação, que é a reestruturação salarial. E o que é a reestruturação salarial? Hoje, aqui para nós. Hoje nós estamos trabalhando com uma reestruturação salarial e que não é o que vem sendo requisitado e que vem sendo reivindicado pelo universo de servidores neste momento, que é uma reposição inflacionária. Nós somos a única carreira de Estado de nível superior que está abaixo dessa linha aqui, né? Ou seja, a única que recebe como nível médio. Né? E isso aqui é uma evolução dentro do governo do PT, ou seja, desde 2002 para cá. Esse é o desenvolvimento, esse de vermelho é o desenvolvimento das nossas, do que subiu as nossas, o nosso rendimento. Ou seja, todas as carreiras que tinham distorções, essas distorções foram corrigidas pelo governo. Né? E aqui eu cito, por exemplo, a ABIN, que é esse ponto de cima aqui, que teve 800%. Foi a mais bem aquinhoada nessa reestruturação, nessa correção de distorções. E por que a gente cita a ABIN? Porque a ABIN recebia bem menos do que a gente. Né? A ABIN foi reestruturada, a ABIN que tem uma única função em relação aos policiais federais, enquanto os policiais federais fazem inteligência policial e a ABIN faz inteligência de Estado, nós fazemos migração, combate a drogas, tráfico, crimes econômicos, evasão fiscal, enfim, é uma gama. Se nós formos comparar com as polícias federais americanas, que lá tem uma gama de polícias federais, por exemplo, nós reuniríamos 9 funções de polícias federais distintas lá, tudo na Polícia Federal Brasileira. São 9. Por exemplo, o DEA. O DEA é uma polícia federal americana que só trata de droga. Né? Perfeito. Do jeito que você, Raul, faz uma pergunta se a gente junta mais atribuição, tem também que faça, sugira repartir a Polícia Federal em várias. Poderia também, qualquer solução seria dada, desde que as polícias brasileiras fossem de si completo, ou seja, que ela fizesse a atividade preventiva e repressiva ao mesmo tempo. Perfeito. Há mais ou menos uns 2 anos que vocês estão aí nessa luta, né? Nessa negociação com as reivindicações, né? E, se eu não me engano, na quinta-feira passada, houve uma paralisação, né? Se eu não me engano, foi a quinta blackout, né? Na verdade, a quinta blackout é essa que passou, essa última que passou, e foi exatamente por conta de uma resposta que a gente teve do governo. O que é que ocorre? A gente vem negociando e demonstrando através de gráficos, de números do próprio governo, né, junto à Secretaria de Relações do Trabalho, que houve uma distorção da gente muito parecida com essa distorção dos professores da universidade. A gente até faz essa comparação, eu participo de algumas reuniões na mesa de negociação e a gente demonstra, e o pior, o governo entende isso, através do Ministério do Planejamento, ele entende isso, mas diz, não sei por que não pode atender ao nosso pleito. Né? E aí ele vem empurrando toda essa negociação, que ela desemboca nesse 31 de agosto, que é uma questão de prazo legal, por conta da lei orçamentária, e aí mistura nossas reivindicações com a reivindicação do cômputo geral dos servidores públicos que estão pedindo reposição inflacionária. É bom que se diga que nossa luta e nossas reivindicações, elas perduram no dia 31 de agosto, diferentemente da maioria do que se fala, não vai parar porque não tem mais. Ela perdura porque nós não estamos pedindo reposição inflacionária. A gente quer negociar com o governo e quer negociar até a longo prazo, desde que nesse gráfico aqui a gente saia desse patamar, nesse gráfico aqui,
a gente saia desse patamar de nível médio e passe para o patamar de nível superior. E isso não quer dizer que a gente quer ganhar igual delegado, perito, até poderia até ganhar mais. Depende da complexidade do trabalho de cada um. Lógico. Mas que a gente esteja no meio desse universo, que é o universo dos servidores públicos de nível superior. Mas esclarece um pouquinho para a população, né? Porque acaba que está atingindo, né, a população. Porque, por exemplo, na quinta passada com o blackout, a quinta do blackout, parou totalmente o aeroporto, todo mundo parou. E aí o que acontece? Acaba que atrapalha quem tem que sair, quem tem que trabalhar, os horários, tudo atrapalha, né? Infelizmente, esse tipo de operação que se faz... São serviços paralisados, né? Que não tem como. Na operação padrão, ao contrário, são serviços que estão sendo colocados à disposição da população e que criam dificuldade por falta de uma estrutura que a gente reclama, de uma estrutura que não tem, uma estrutura que vai desde a institucionalização de um marco legal da polícia como polícia aeroportuária, de fronteira aeroportuária, ou de polícia de fronteira de portos, né? Ou polícia de fronteira marítima, que ela não se resume só aos portos, mas toda a costa marítima. E aí, por falta dessa estrutura que vai desde um marco legal até condições de trabalho, nós não temos lanchas, nós não temos equipamentos de raio-x suficientes, nós não temos servidores administrativos suficientes para operar o raio-x, e aí o governo contrata e bota terceirizado, que não tem nenhum compromisso, né? Basta dizer que essas operações padrões não são só em cima do passageiro que está ali no momento criando fila. Elas também se dão nos raios-x dos porões dos aviões, antes daquelas malas que são despachadas, e isso já está dando resultado. Agora, no Rio Grande do Sul, houve uma grande apreensão de munição despachada numa daquelas bagagens. Eu só queria fazer uma pequena crítica como usuário de aeroporto, né? Viu mais em aeroporto do que né? em casa, né? E na quinta-feira eu fui vitimado em Porto Alegre, no Salgado Filho, uma fila de 1,5 km praticamente para chegar ao raio-x, né? Eu acho que uma medida mais simpática que fizeram lá em Confins semana passada, distribuir uma pizza, um bombom, um panfleto, uma revistinha, para que o passageiro pegue e vá no avião valendo para conhecer essa realidade. Que eles não sabem, nós estamos esclarecendo aqui, o nosso objetivo é esse. Então, sugestão à federação, eu acho que o principal no movimento desse é um movimento bonito, é um movimento justo, é um movimento que deve ser apoiado, mas tem que ter a simpatia da população, né? A hora que você cria a antipatia da população, você fica sem estribo, né? Dificulta, né? Com certeza, Raul. A gente já tem orientado aos nossos colegas que participam das operações padrões de tensionar um pouco para demonstrar a dificuldade que a gente tem, mas ao mesmo tempo tentando minimizar ao máximo esse contratempo, né, que existe com a população, principalmente a população que usa os aeroportos, também na questão dos portos, porque aí tem outras consequências, enfim. Mas a gente espera que a Polícia Federal possa sim ter um marco legal, possa sim ser fortalecida no âmbito das funções de polícia administrativa, da prevenção, do combate efetivo, e que isso a gente possa resultar chegando próximo aí dos grandes eventos que vão ocorrer logo à frente aí no Brasil, com uma estrutura um pouco melhor para a Polícia Federal. Queira Deus que sim. Obrigado pela entrevista, obrigado à Federação por ter cedido o diretor aqui. Sucesso no movimento. Nós é que agradecemos e esperamos, sim, sucesso, que não é só nosso, é para todo o povo brasileiro. Muito obrigada. Espero que tenha esclarecido, né, as dúvidas de todos, né? Rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fica com a gente. Metal Fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Continua o impasse entre o governo e os servidores públicos federais. Nem mesmo os 22% de reajuste reclamados pelo movimento como um todo foi aprovado pelo governo federal. E essa semana, mais 22 carreiras típicas de Estado, entre as quais servidores do Banco Central, da Comissão de Valores Mobiliários, Receita Federal, Ministério do Planejamento,
Tesouro Nacional, SUSEP, entre outros, mantém um movimento reivindicatório e talvez entrem em greve. Conosco para falar sobre o assunto, Pedro de Larry, ele que preside o Sindifisco e também coordena o Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado, FONACAT. Doutor Pedro, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Raul, é um prazer de estar aqui falando com vocês. Polícia Rodoviária Federal reclama que entre as carreiras típicas de Estado, ela foi a que menos evoluiu salarialmente nos últimos 15 anos. Então, mesmo entre essas 22 carreiras, não existe uma hegemonia, não é? Não, na verdade, cada carreira, cada uma dessas carreiras tem a sua pauta reivindicatória própria. O que nós estamos reivindicando é a negociação por parte do governo em conjunto. Então, essas 22 entidades representam vários setores de carreiras típicas de Estado, como Polícia Federal, Receita Federal, Banco Central, Advocacia Pública da União. E o que nos une é a vontade de fazer com que o governo negocie seriamente conosco. E há a possibilidade de uma greve geral de todas essas carreiras? Sim, em maior ou menor grau, a partir do dia 20, todas essas carreiras, ou praticamente todas, têm indicativo de paralisação. Então, a partir da semana que vem, é quase certo que mais de 90% delas estejam em regime de paralisação. O ponto comum que une todas as carreiras é a questão salarial. Reposição das perdas dos últimos anos. Não é apenas a questão salarial, Raul. É a questão salarial, mas também a falta de condições de trabalho, a reposição de quadros que, de modo geral, essas carreiras estão depauperadas em termos de funcionários, né? Foram sucateados ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Pessoas se aposentando, se afastando e não foram foram repostos para o concurso público. Exatamente. Ou apenas uma pequena reposição e não contemplou o aumento do trabalho, o aumento populacional e tudo mais, né? Sim, uma reposição absolutamente insuficiente. Para você ter uma ideia, a Receita Federal, no Porto de Santos, por exemplo, nós tínhamos cerca de 170 auditores fiscais há coisa de 5 anos atrás. Hoje nós temos 120, mais ou menos. E enquanto aumentaram as exportações? As importações e exportações, nesse período, mais do que dobraram. O comércio exterior aumentou enormemente nos últimos anos. E também o tempo de despacho aduaneiro, que é o tempo entre o registro do despacho e a entrega da mercadoria, também tem diminuído, apesar do número de fiscais estar diminuindo também. Na Receita Federal, qual seria o déficit hoje? Olha, nós temos que separar a área aduaneira da área de tributos internos. Na área aduaneira, que hoje conta com cerca de 2.400 fiscais, eu acredito que esse número poderia praticamente dobrar sem muito dispêndio para o Estado, porque seria um investimento do Estado. Na área de tributos internos, não, aí podemos, não tá assim tão gritante a defasagem quanto na área aduaneira. Todo o pessoal que tem dado entrevista para nós aqui, doutor Pedro, né? Independente da carreira, Detran, metrô, todas as categorias que têm vindo aqui, a reclamação tem sido a mesma quanto ao efetivo. Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro. Por que nós chegamos a esse ponto? Um descaso dos governos ao longo dos anos? Quando é que começou esse sucateamento? Foi a partir daquelas demissões do governo Collor? A partir de quando que se experimentou esse movimento de defasagem dos efetivos dos servidores públicos? Bom, na década de 90, nós tivemos um movimento muito forte de terceirização do serviço público, né? E nessa década praticamente não houve concurso, houve muito poucos concursos. A partir de 2003 houve uma tímida retomada, né, mas ainda muito longe do suficiente para recompor os quadros que nós tínhamos no início da década de 90. Então hoje nós estamos aquém do que estamos em 90? Sim, com certeza. E com a desvantagem adicional de que aqueles funcionários da década de 90 eles estão se aposentando agora, né? Então há uma massa muito grande de aposentadorias em potencial. E combinado a não realização de novos concursos, ou a realização insuficiente de novos concursos, traz a uma crise de pessoal para a máquina pública. Nós estamos vivenciando hoje um movimento generalizado dos servidores públicos federais. Eu acredito que sem precedentes na história, né? Um movimento tão conjunto dos servidores, né? Todavia, a FONACAT está com um movimento paralelo a esse movimento generalizado, né? Tem um movimento próprio. Sim. Um eixo próprio. As carreiras típicas de Estado, como elas comandam a burocracia do Estado brasileiro,
elas resolveram se unir num movimento próprio. Agora, não significa que é um movimento desvinculado do movimento do conjunto de servidores públicos. Pelo contrário, nós fizemos, a semana passada, nós estávamos na mesma passeata, enfim, fazendo a mesma campanha reivindicatória com o conjunto de servidores. Mas por serem categorias essenciais ao serviço público, não podem ser delegadas, não podem ser terceirizadas, não se consegue um canal próprio de negociações? Veja, eu não reivindico um canal próprio de negociações. Eu acho que as carreiras típicas de Estado têm que ter um tratamento diferenciado, não em termos de percentuais remuneratórios, mas em termos de um reconhecimento que elas têm esse papel fundamental, indelegável e essencial ao funcionamento do Estado. Então, a inteligência do Estado brasileiro está na mão dessas carreiras. Então, elas devem ser tratadas com o respeito que lhes é devido. O governo parece que sinalizou que priorizaria os professores, técnicos das universidades federais e os militares. Isso procede ou não? Parece que sim, e nós não somos contra o que os professores nós admitimos que os professores, entendemos que os professores têm um salário hoje defasado, que a educação é fundamental para o país e que os professores devem ser valorizados. O que não significa que os demais servidores devam ser desvalorizados, né? Então, a questão é essa, não é uma questão de quem deve ser mais valorizado. Talvez algumas categorias sejam mais defasadas que outras. Agora, isso não justifica que as outras não tenham um tratamento de valorização também. Não podemos aproveitar, doutor Pedro, esse momento histórico que eu vejo, né? Eu não lembro de ter visto um momento tão forte em nível nacional de todas as categorias se unirem em torno de um movimento reivindicatório e até grevista, né? De se fazer uma negociação plurianual com o governo federal, já negociar não apenas uma reposição agora, mas para que não se repita ano que vem, daqui a 2 anos. A gente vê as universidades aí, a UNB, por exemplo, aqui em Brasília, são raros os anos que não ocorre uma greve, né? Uhum. Eu sempre defendo, por que não fazer uma negociação plurianual? Próximos 5, próximos 10 anos, se negociar as perdas, se colocar um gatilho inflacionário, sempre que atingir isso, e com um ganho sempre para se recompor, não num ano, não no governo, mas ao longo de uma década, talvez? É exatamente o que nós reivindicamos. A Constituição diz que o poder salarial, a recomposição do poder de salário, deve ser feita anualmente. E o governo nunca cumpre. Revisão geral anual. Né? Isso. E o governo nunca cumpre esse dispositivo constitucional. Se cumprisse, nós não estaríamos hoje pedindo 22%, 30%, estaríamos pedindo 6%, 7%, né? Que é o que todos os trabalhadores pedem, porque todos os trabalhadores têm direito à reposição anual. Se o governo trabalhasse com esse raciocínio que você fala e nós defendemos, nós não teríamos todo esse conflito, esse confronto que nós estamos tendo, com toda certeza. Perfeito. Doutor Pedro Larry, mais algumas considerações? Eu só quero dizer à população que, infelizmente, não é da nossa vontade que todos esses prejuízos que estão ocorrendo estejam ocorrendo, nós lamentamos esses prejuízos, entretanto, nós temos que colocar a culpa em quem realmente tem essa culpa. O governo federal teve 1 ano para negociar e não negociou, então levou a essa reação dos setores que se representam os servidores públicos. E assim que essa situação for resolvida, nós teremos o maior prazer, nós, por exemplo, da Receita Federal, em continuar batendo os recordes de arrecadação que garantem que o governo possa exercer a sua política social. E fazer os seus investimentos, né? Exatamente. Obrigado, parabéns pelo movimento, parabéns pelo seu trabalho, tanto no sindicato quanto no Fórum Nacional. Obrigado pela entrevista. Obrigado. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Metal Fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. O Canal do Trabalhador está de volta e agora com o quadro Saia do Vermelho, novamente com o nosso querido professor Roberto Soares. Bom dia, professor. Bom dia, Carla. Seja bem-vindo mais uma vez para tirar as dúvidas dos nossos queridos telespectadores.
Quando a matéria foi ao ar na semana passada, o ouvinte Marco Paulo Maia nos escreveu com a seguinte questão: ouvi dizer que posso recalcular o financiamento do meu carro. Isso é uma portabilidade? E como devo fazer para efetuar essa transação? Porque na semana passada nós falamos sobre a portabilidade, né, professor? Portabilidade. E aí eu acho que o ouvinte teve trouxe essa questão para a gente, com essa dúvida, para saber, caso ele faça o financiamento do carro dele, se é uma portabilidade. Mas assim, eu não sei, mas eu acho que ao meu ver não, né? Porque Não. a portabilidade é de um banco para o outro, Isso, né? a portabilidade ele vende a dívida dele, como nós falamos, né? Ele troca de devedor, né? Ele passa a dever para alguém diferente. E no caso dele aqui, o que ele quer fazer? Ele quer refinanciar o carro dele. Isso é uma coisa também, como a portabilidade, que está acontecendo muito ultimamente. Você refinanciar, não só veículo, refinanciar imóveis. Dívidas em geral, né? Dívidas em geral. Para que isso? Para que você para que você obtenha as taxas de juros novas. Por exemplo, os juros caem, você pega a sua dívida, aquele resto de dívida, tá certo? Leva no banco, o banco calcula, vê exatamente quanto você deve e refinancia a sua dívida. Na verdade, você está fazendo um refinanciamento, parecido com a portabilidade. Porque o nosso tema de hoje não é portabilidade. Não é portabilidade. É contratos de financiamento de veículo. Exatamente. Vale a pena recalcular o valor? Aí é que tá. Qual é a análise que você tem que fazer? Você tem que ver a data inicial, tá certo? A data inicial e o valor do contrato. Porque o que acontece? Se você tiver, às vezes, se você tiver para terminar o seu financiamento, você refinanciar, você acaba tendo um prejuízo. Por quê? Lembrando sempre aos nossos telespectadores que refinanciando você tem que pagar todas as taxas de um refinanciamento. Todas aquelas taxas que você já pagou uma vez, você está pagando novamente. Por quê? Porque você está fazendo um novo financiamento, você está assinando um novo contrato. Então vai de acordo com o número de parcelas. Vai de acordo, né? com o número de parcelas. Porque e só vale a pena, o que assusta é lá para a quarta, quinta parcela. Por quê? Quando você faz um financiamento, no começo você está todo empolgado, tá aquela questão assim, cabe dentro do meu orçamento, eu vou conseguir pagar. Mas só que vai criando novas dívidas e aí a coisa vai apertando e aí chega no momento, por exemplo, que chega mais ou menos na metade da dívida do financiamento, a pessoa começa a ficar preocupada, não sabe se ela vai conseguir pagar as contas dela ou não. É exatamente isso que acontece. E A pessoa aí vai vem o comprar um carro, né? vai comprar um carro, aí os carros hoje em dia o pessoal está financiando em 72 vezes. Falando de graça, né? Sem entrada, sem nada. 48 vezes. Aí o cara começa a pagar. Quando ele chega na metade do financiamento, ele se dá conta que ele já pagou o carro. Que o resto é lucro. Isso acontece com todo mundo. Isso acontece com todo mundo. Inclusive comigo. Não, isso é normal. Isso é extremamente normal. Pelo sorriso de todo mundo, né? Acontece com todo mundo. Pois é. Isso é extremamente normal. E quais são as consequências do refinanciamento? As consequências do refinanciamento é o seguinte: você volta, né? A pagar via tudo de regra, novo, né? Você volta a dever um número de parcelas maior do que aquele que você devia. A maioria das vezes é maior, né? Normalmente a prestação, aí você cai de novo naquele problema. Você olha a o seu bola bolso. de neve, né? Você olha para o seu bolso. Você refinancia por um tempo maior, você diminui a prestação que cabe no seu bolso, mas você continua pagando num tempo superior. Então, quando você for analisar esse refinanciamento, analise o que é que você está pagando, no que sua dívida se transformou, e não naquela prestação que você está pagando. Professor, muito obrigada. Tenho certeza que tem tirado muitas dúvidas e vai continuar tirando as dúvidas de muitas pessoas que estão aí com esse problema do saia do vermelho, dando a luz para eles. Dando a luz para eles. E não devemos esquecer da nossa frase: prosperidade é uma questão de escolhas e atitudes. Muito obrigada, professor. Muito obrigado, Carla. Até domingo que vem. E o Canal Trabalhador fica por aqui. Um excelente final de domingo para todos vocês e até semana que vem.